Vamos meditar na palavra do Senhor agora? Eu quero convidar você a abrir no livro de Apocalipse. Nós estaremos prosseguindo com o nosso estudo, com a nossa série de mensagens baseadas em Apocalipse. E nós estaremos nesse instante... Isaac, diminui para mim esse aqui, por favor. Nós estaremos nesse instante fazendo a leitura do capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Quem achou, diz amém. Ainda tem gente aí que não disse amém, que está procurando. Amém? Todo mundo achou? Está aqui também? Coloca aqui também para os irmãos acompanharem, aqueles que estão com dificuldade de encontrar. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. A carta à igreja de Sardes, que nos diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão. E você não saberá a hora que eu virei contra você. No entanto, você tem aí alguns em Sardes, uns poucos, que não se contaminaram as suas vestes, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o teu nome do livro da vida, pois o reconhecerei diante do meu Pai e os seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor nessa noite e agradecemos assim pela tua presença maravilhosa. Te pedimos, ó Deus, que nos ilumine de forma que venhamos compreender ainda mais a tua palavra, e essa compreensão, ó Deus, nos traga assim a possibilidade de nos assemelharmos ao teu Filho amado Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Amém. Amados, o tema da mensagem de hoje é Sardes, a igreja dos mortos. Estranho isso, né? Sardes, a igreja dos mortos. Parece até título de filme de terror. Mas infelizmente essa era a realidade da igreja de Sardes. A cidade de Sardes era a antiga capital do reino da Lídia. Sardes ficava aí por volta de 24 quilômetros. Se você pegar lá na sua Bíblia, nas últimas páginas, você tem ali os mapas. Sardes vai ficar por volta de 24 quilômetros da cidade de Esmirna. Dentro das viagens de Paulo, você vai ver lá isso identificado. Era uma cidade que era muito rica, conhecida pela geração de muitas joias. Em relação às demais cidades do Apocalipse, as demais cidades da Ásia, aonde Paulo envia as mensagens do Apocalipse, Sardes chega a ser insignificante. Sardes não tem muita relevância relacionada às demais igrejas, porque não existe nenhum tipo de elogio para aquela igreja, não existia nenhum tipo de perseguição para aquela igreja, não existia nenhum tipo de oposição para aquela igreja. Então era uma igreja que não tinha tanta evidência assim. Mas, amados, Sardes era uma cidade que, quando ela se tornou quando ela se tornou participante do Império Romano, era uma cidade que se desenvolvia bem. Havia um rio que corria atrás da cidade de Sardes, segundo alguns arqueólogos, e esse rio era muito rico em ouro. Exatamente por causa disso, na cidade de Sardes havia muitos ourives, havia muitas lojas de joias, E não somente isso, haviam também fábricas
de tinta em Sardes. Pastor, uma coisa tão tecnológica, né? Mas não é a tinta de hoje, não, era tinta de tecido. Haviam fábricas de tinta e haviam casas que faziam esse processo de tintura das roupas, de pigmentação das roupas. Então, a cidade de Sardes era muito famosa exatamente por causa dessas características, dessas qualidades que a cidade tinha. Então, era uma cidade que tinha uma boa rotatividade, tá, de dinheiro nela. Era uma cidade que também era idólatra, para não fugir à regra daquilo que era naquele período. Eles eram devotos da deusa Cibele, mas também eram devotos da deusa Diana. Segundo a arqueologia, encontraram também na cidade de Sardes, assim como na cidade de Éfeso, um templo majestoso dedicado à deusa Diana. E é exatamente, amados, nesse cenário que a igreja de Sardes ela existiu. É exatamente com essas características que Jesus ele olha para a igreja de Sardes e a vê no meio desse cenário naquela cidade. Na carta destinada para aquela igreja, que foi escrita por João, que foi inspirada por Jesus, não há indícios de que houvesse nenhum tipo de perseguição naquela cidade. Não há indícios de que houvesse nenhum tipo de desvio teológico naquela cidade. Não há indícios de que existisse nenhum tipo de desvio moral naquela cidade. Não há indícios de que existia a adoração ao imperador naquela cidade. Não há indícios de que haviam ali a influência dos nicolaítas e nem o ensino de Balaão. Pastor, o que é isso? Os irmãos que têm acompanhado as mensagens relacionadas às outras igrejas vão lembrar exatamente do que isso quer dizer. Dá uma revisada lá nas primeiras igrejas, né? Mas quando nós olhamos para a igreja de Sardes, não há nenhum tipo dessas características. A última igreja que nós vimos, havia lá uma personagem chamada Jezabel, uma mulher que foi usada por Satanás para desviar muitas pessoas dentro da igreja. Em Sardes não havia isso, irmãos. Mas o que é que havia então em Sardes? O que é que havia nessa cidade que fez com que Deus olhasse para aquela cidade, que Jesus olhasse para aquela cidade e a classificasse como uma igreja fria, que a classificasse como uma igreja que não estava vivendo dentro dos parâmetros de Deus, para que Deus a considerasse uma igreja completamente morta? O que acontecia na igreja de Sardes? Se não havia perseguição, se não havia a pressão externa para que ela adorasse ao imperador, se não havia promiscuidade dentro da igreja, assim como as outras tiveram, se não havia perseguições e morte como as outras tiveram, se não haviam pessoas que influenciavam os membros da igreja a pecarem com o ensino, com a promiscuidade de Jezabel, o que é que havia na igreja de Sardes para que Deus a considerasse uma igreja morta? Conforme as palavras de Jesus, João, ele escreveu à igreja de Sardes para que eles pudessem despertar da sua letargia espiritual, porque ainda havia tempo para que aquela igreja ressuscitasse. Havia tempo para que aquela igreja pudesse viver um processo de reavivamento. E essa carta, irmãos, ela nos ensina que a morte espiritual, ela pode ser convertida em avivamento. Por mais que alguém esteja vivendo um processo de esfriamento espiritual, por mais que alguém passou por esse processo de esfriamento espiritual e já está aberto à morte, a carta à igreja de Sardes, ela nos ensina que ainda há tempo de vivermos um avivamento. Paulo então, ou melhor, me perdoe, Deus então vê
aquilo que nós não podemos ver. A primeira coisa que nós aprendemos com essa carta escrita à igreja de Sardes se encontra no verso 1 do capítulo 3. Deus, Ele consegue ver aquilo que nós não conseguimos ver. Eu sei tudo o que você faz. Olha o que é que Deus diz ao pastor da igreja. Eu sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa mensagem é para a igreja. Era uma igreja que tinha fama de estar viva, que tinha nome de quem estava viva, mas é uma igreja que estava morta. Deus, Ele é onisciente. Deus sabe tudo aquilo que nós sabemos. Deus vê tudo aquilo que nós vemos. Deus ouve tudo aquilo que nós ouvimos e até mais. Segundo a arqueologia, irmãos, há indícios de que os cristãos de Sardes tinham boas relações com os judeus daquela cidade. Encontraram alguns símbolos cristãos dentro de sinagogas antigas, dentro de destroços de sinagogas antigas naquela cidade. Então a gente consegue observar que havia uma relação positiva entre os cristãos e os judeus daquele local. Diferente da igreja de Pérgamo, salvo engano, aonde os judeus eram motivados a perseguir Esmirna, na verdade, onde os judeus eram motivados a perseguir os cristãos. Eram utilizados pelo próprio imperador como um passo a alcançar os cristãos daquela cidade. Não haviam, irmãos, em Sardes, cooperativas como haviam em Pérgamo. Lembra das cooperativas que haviam em Pérgamo? Que eram associações, aonde nessas associações você só podia comprar e vender se você participasse das festividades dessas associações, sendo que nessas festividades haviam o culto ao imperador e havia o alimentar-se com carnes e com alimentos sacrificados. Se não havia isso nessa cidade, os crentes que estavam ali tinham liberdade de comprar e tinham liberdade de vender. Os crentes que estavam ali não corriam risco de serem barrados na porta do mercado a vender os seus produtos. Os crentes que estavam ali não eram obrigados a se prostrar diante da estátua do imperador ou de qualquer outro Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diante dos olhos da sociedade, amados, e diante das demais igrejas ali da região da Ásia Menor, Sardes era uma igreja próspera, era uma igreja que não tinha problemas para enfrentar. Era uma igreja que, diferente das demais igrejas, eu vou usar a expressão aqui, estava no céu. Todo mundo queria ser crente na igreja de Sardes. Bom, eu vou para Sardes porque lá eu não corro risco de ser perseguido. Bom, eu vou para Sardes porque lá eu não corro risco de ser impedido de comercializar o meu produto. Bom, eu vou para Sardes porque lá eu não corro risco de ser induzido a pecar na igreja. Sardes era uma igreja que estava no céu. Sardes, diante dos olhos das pessoas, era uma igreja que estava sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o grande problema é que diante de Deus, não era bem assim. Diante de Deus, diante dos olhos divinos, que tudo vê, e que nós não podemos esconder nada, a situação de Sardes era bem diferente. Como um médico, Jesus, ele fez uma ressonância naquele paciente. Jesus conseguiu visualizar problemas, amados, que o olho natural não podia ver. Tomando como base a alegoria da medicina,
que o toque não poderia constatar. Talvez um exame de ultrassom, esse não teria a eficiência para gerar o diagnóstico daquele paciente. Aquela igreja estava em estado terminal. Tens nome de que está viva, mas você está morta. Existem pessoas, amados, que aparentemente são extremamente espirituais, mas nós precisamos ter muito cuidado. O fato de essas pessoas estarem em evidência faz com que muitas outras pessoas se espelhem nela, faz com que muitas outras pessoas desejem a vida dela, faz com que muitas outras pessoas se espelhem em suas atitudes, mas por dentro essas pessoas estão completamente frias, essas pessoas podem estar completamente mortas. Jesus vai dizer que muitas dessas pessoas, tendo em vista a figura dos fariseus, que eram aparentemente espirituais, mas por dentro eram como sepulcros caiados. Por dentro, por fora estava pintado, estava bonito, mas por dentro eram como sepulcros. Eram podres por dentro. E muitas vezes, amados, nós não sabemos de fato a realidade de cada pessoa. E no apagar das luzes, as vidas dessas pessoas são vergonhosas. São pessoas que não oram mais, são pessoas que não praticam mais ações espirituais, são pessoas que não jejuam mais, são pessoas que não amam mais, são pessoas que não leem mais a Bíblia. São pessoas que estão literalmente fracas espiritualmente e estão caminhando a passos largos para a morte espiritual. E tem muita gente que está acompanhando essas pessoas. Não leem Bíblia, e quando leem Bíblia, muitas vezes é para trazer confusões, para fazer acusações, para levantar dúvidas no meio da igreja. São como Sardes, mortos espirituais. Essa era a situação daquela igreja. E ela estava a poucos passos da sua morte completa. Só que Jesus, ao enviar essa carta por intermédio de João, ele nos faz compreender que a poucos passos da morte espiritual, Deus motiva aquela igreja a ter esperança. Talvez, se tem alguém nessa noite que está à beira da morte espiritual, Deus está motivando você a ter esperança. Olha só o que é que nos diz o texto, verso 2 do capítulo 3. Desperte, fortaleça o pouco que ainda resta, pois até isso mesmo está quase morto. Ou seja, se apegue à última coisa, se esforce, não permita com que a vida espiritual, ela escape das suas mãos como um monte de areia. Jesus, irmãos, se põe como médico diante do paciente à beira da morte. E aí eu quero fazer aqui uma revelação para a igreja. Eu morro de sangue, viu, irmãos? Irmãos, fica do ladinho ali das crianças, porque acaba tirando a atenção aqui da mensagem. Tá? Eu morro de medo de sangue, irmãos. Não é brincadeira, não. Uma vez eu estava no trabalho, trabalhava na Votorantim, ali em Candeias, estava vendo uma simulação, né, do corpo de bombeiro, e simularam uma fratura exposta. Pegaram dois gravetos, rasgaram a camisa do colega, colocaram um graveto assim, outro aqui, jogaram extrato de tomate em cima, colocaram ele em cima de uma maca e passaram do meu lado. Quando passaram do meu lado, eu olhei, tiveram que deixar o colega e me socorrer. Não é brincadeira não, eu não posso ver sangue, eu literalmente desmaio.
A última vez que aconteceu isso, eu estava no trabalho, eu fraturei o dedo e houve a quebra da unha, né? Havia muito sangue ali. Eu fui parar ali no hospital em Lauro de Freitas, hospital aeroporto. Eu trabalhava em Lauro de Freitas, fraturei o dedo e me levaram para o hospital aeroporto. E quando eu estava no carro, eu olhei para o meu coordenador e disse assim: eu estou impressionado. E ele disse: por quê? Eu, porque não desmaiei ainda. Ele falou: sério? Eu falei: sério, eu não posso ver sangue. Aí quando eu cheguei no hospital, me colocaram sentado na maca e foram dar anestesia para poder extrair a unha. A única coisa que eu me lembro, irmãos, é dizer para o médico assim: doutor, eu posso encostar aqui na parede porque minhas costas estão doendo. Foi a última coisa que eu lembro. Quando eu acordei, estava um médico em cima de mim, literalmente com a chamada luz no fim do túnel, né? O médico estava em cima de mim e ele dizia: desperta, acorda. E ele batia no meu rosto: seja forte, desperta. Por que eu estou trazendo isso aqui? Nós precisamos nos apegar àquilo que nós temos. Nós precisamos ter esperança, porque Deus nos motiva a reerguermos. Nós precisamos ter esperança, porque Deus nos dá para que nós possamos viver de fato um processo de reavivamento. Aqueles tapas e aqueles gritos, irmãos, estavam me reavivando. Imagine uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, e ele vai começar o processo de tratamento. Se aquela pessoa não for motivada, ela não vai conseguir chegar até o final. E geralmente os médicos são os primeiros a motivar aquelas pessoas a serem fortes. São as primeiras pessoas a motivar os pacientes a ter esperança de que aquele tratamento vai levar ele à vitória, vai levar ele a uma condição melhor de saúde. E essa é a realidade de Jesus em relação à igreja de Sardes. Jesus estava dizendo para aquela igreja: a tua situação diante de mim não é uma situação boa, a tua situação espiritual diante de mim, você está quase morta, mas eu digo para você, ainda há esperança. Você precisa ter atitudes, você precisa buscar a minha presença, você precisa ter esperança para que você possa ser reavivada. Sardes, irmãos, estava à beira da morte espiritual. Jesus então a motiva a fortalecer o pouco que ela ainda tinha, para que ela não viesse morrer de vez. Se você é um cristão que tem vivido momentos de esfriamento espiritual, não permita com que isso se agrave. Se você é crente em Cristo Jesus, não deixe com que o teu pecado te afaste de Deus. Não faça que nem Adão fez. Enquanto Deus o procurava, ele se escondia. Mas que você possa insistir e ter esperança. A primeira coisa que nos faz esfriar espiritualmente quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos um pecado, é não querer se relacionar com Deus. Primeira coisa que a gente para de fazer, ore, mesmo se não tiver vontade. Pastor, eu não tenho força para orar. Insista. Quando você tem um problema com o teu filho em casa, quando você tem um problema com o teu marido em casa, você não precisa sentar para conversar? Para resolver os problemas? O teu relacionamento com Deus não é diferente, você precisa sentar para conversar com Deus. Então, por mais que você tenha dificuldade de orar, por mais que você tenha dificuldade, pastor, mas me dá sono, insista. A segunda coisa que nós paramos de fazer é ler a Bíblia. Pastor, eu paro para ler a Bíblia e começo a dormir. Bebe café, meu irmão. Vai lá no banheiro, lava os olhos
mas permita com que Deus fale ao teu coração por intermédio das Sagradas Escrituras. Quer ver outra coisa que nos tira o desejo de ler as Sagradas Escrituras e orar? Rede social. Se você pegar, mandar alguma mensagem para mim lá no Instagram, não fique chateada com o pastor porque não recebeu a resposta não. É porque o pastor não está acessando. Eu desinstalei até do meu celular. Para que eu tenha tempo e disponibilidade para Deus. Não é assim que Jesus nos ensina? Bom, se o teu olho te escandaliza, melhor fazer o quê? E faz o que com ele? É melhor com que você no céu, faltando um olho, do que faça o quê? Tenha todo o seu corpo lançado no inferno. Estou dizendo que lá é o inferno não, tá? Estou dizendo que aquilo ali, muitas vezes, tira de nós a disponibilidade de buscar a presença de Deus. Eu estou aqui lendo a Bíblia, daqui a pouco, aquele barulhinho lá, trim, 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 trim. Mensagem, a gente para poder ver o WhatsApp. E a gente acaba dando mais ênfase às redes sociais do que às Sagradas Escrituras. A gente acaba dando ênfase às redes sociais do que à oração. É importante termos, sim, é uma ferramenta que nós temos para nos relacionar com outras pessoas, é uma ferramenta que nós temos para evangelizar, é uma ferramenta que nós temos para fazermos amizades, mas também é uma ferramenta que Satanás utiliza para afastar muitas pessoas da presença de Deus. Se afaste, amados, daquilo que tira a sua atenção de Deus e seja forte, porque ainda há esperança. O avivamento é resultado das nossas atitudes. Não espere que caia do céu um kit resolução de problemas, porque não vai cair. Um kit avivamento de Deus, porque não vai cair. Você precisa se esforçar. Não foi isso que Jesus disse? Fortaleça, desperte. Fortaleça o pouco que ainda resta, pois até isso, esse pouquinho que ainda resta, está prestes a morrer. Quando nós lemos o verso 2, parte B, e o verso 3, a gente vê, irmãos, que o avivamento é o resultado das nossas atitudes. Se eu quero sair dessa fossa espiritual, se eu quero sair processo de morte espiritual, eu preciso, primeiramente, ter esperança, eu preciso me fortalecer, eu preciso pegar aquilo que Deus tem apontado para que eu venha me apegar, e essas atitudes, elas não vão proceder de Deus, não. Essas atitudes vão proceder de mim, da minha vontade de sair dessa situação. Imagina uma pessoa que sofre um processo depressivo. É claro que a família é importante, é de extrema importância, e as atitudes da família e dos amigos, elas vão valer muito no processo de recuperação. Mas a pessoa, ela precisa querer sair daquela situação para que ela venha a ser curada. A morte espiritual, irmãos, não é diferente. Vão existir pessoas que estarão ao teu lado o tempo todo, vão existir pessoas que vão te impulsionar a orar, vão ter pessoas que vão estar orando por sua vida, mas se você não quiser sair dessa situação, não tem como sair. O próprio Jesus está dizendo que o avivamento é o resultado das suas próprias atitudes. Eu vejo que as suas ações não atendem os requisitos do meu Deus, disse Jesus por intermédio do apóstolo João. Vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio. Agarre-se com firmeza e arrependa-se. E se não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. Está vendo o que são as nossas atitudes? As ações daquela igreja, amados, elas levaram aquela igreja àquela condição.
A irmã Célia vai sorrir ali agora. Vou trazer mais uma ilustração, viu, irmã Célia? E essa ilustração eu já trouxe aqui na igreja. Você tem 2 cachorros no teu quintal. 2 pitbull. Iguais. Com a mesma idade. Com o mesmo peso. E aí você tem os 2 trancados lá no quintal da tua casa. Durante uma semana você começa a alimentar um e deixa o outro com fome. Em um determinado momento, os 2 cachorros se soltam no quintal de sua casa e começa aquela briga terrível. Quem é que vai ganhar essa briga? Aquele que está alimentado. Se o teu espírito está alimentado, o teu espírito há de vencer essa batalha. Mas se a tua carne está alimentada, a tua carne é que há de vencer essa batalha. E aí quando nós vemos essa expressão dita aqui por Jesus, por intermédio de João, ele vai dizer, eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Você tem alimentado a carne. As suas atitudes não são atitudes que te aproximam de Deus. E como é que você quer ter uma comunhão com Deus em oração? Ter uma facilidade de orar diante de Deus ou de ler a Bíblia se tudo aquilo que você faz é um processo de desaprovação diante de Deus? Talvez você troca as Sagradas Escrituras por algo que não tem valor espiritual. Você troca a oração por algo que não tem valor espiritual. Essa era a situação de Sardes, amados. As ações de Sardes a levaram para aquela condição. Ela tinha nome de quem estava viva, mas estava morta. Quantas pessoas estão aparentemente avivadas, mas estão mortas espiritualmente? A falta de comunhão com Deus leva ao afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus leva ao esfriamento espiritual. E, consequentemente, esse esfriamento espiritual leva o homem à morte espiritual. Quantas pessoas, amados, têm caminhado a passos largos para uma eternidade longe de Jesus? Porque tudo aquilo que ela faz é contra Deus. Todo o seu comportamento dentro de casa, dentro da escola, na faculdade, no trabalho, são comportamentos que não glorificam o nome de Deus. Essa semana eu estava vendo uma mensagem, estava vendo uma entrevista. Eu não gosto muito de entrar nesses detalhes não, porque é só problema. Mas tem uma pregadora jovial, que está muito famosa nas redes sociais, e ela estava sendo entrevistada. Se você pegar, não recomendo fazer, tá? Mas se você pegar uma mensagem, você vai ver que são mensagens completamente extra-bíblicas. Muitas ilustrações, muitas alegorias, mas pouca Bíblia. E aí ela disse assim, eu não entendo porque somente a igreja que se opõe a mim. Porque pessoas famosas são favoráveis ao meu ministério. As pessoas que não são cristãs gostam da minha mensagem. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a igreja ela tem constatado que não há essência de Deus naquela mensagem, obviamente o mundo vai se alegrar com isso. Carta de Paulo aos Hebreus, ou melhor, carta aos Hebreus, me perdoe, a gente não sabe exatamente quem escreveu esta carta. Capítulo 10, verso 23 ao verso 25. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança de que professamos, porque Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa.
Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não nos deixemos de reunir, em outras traduções, não deixemos de congregar, como faz alguns, mas encorajemo-nos mutuamente uns aos outros, sobretudo porque está próximo o grande dia. O que é que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? É exatamente a confirmação de que Jesus falou por intermédio de João à igreja de Sardes. O processo de avivamento é resultado das suas atitudes. Ele está dizendo, primeira coisa, nós precisamos nos apegar firmemente, sem vacilar, à esperança do que professamos. Ou seja, nós precisamos nos apegar firmemente, sem vacilar, àquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Por mais que eu tenha dificuldades, por mais que o inimigo coloque sono na minha vida para que eu não venha meditar, por mais que eu não tenha o costume de praticar a leitura, eu preciso insistir nisso, para que Deus fale ao meu coração e para que a cada dia a minha fé ela seja fortificada. E eu já falei aqui anteriormente, irmãos, que a sua fé ela não pode estar fortificada na palavra do pastor Jamison, não pode estar fortificada na palavra do pregador da TV, não pode estar fortificada nas canções que são entoadas, mas a tua fé precisa estar fortificada nas Sagradas Escrituras. Fazei prova. Confirme aquilo que está sendo pregado no púlpito, no altar da tua igreja. Seja como os bereanos. Sabe por quê? O autor aos Hebreus vai dizer, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Nós precisamos, amados, fazer o máximo para que esse ambiente seja um ambiente onde todos sejam bem-vindos. Seja um ambiente onde todos se sintam bem. E aí, se eu começo a gerar dissensões, eu estou contribuindo para que a igreja viva um processo de morte espiritual. Se eu começo a gerar fofocas, eu estou contribuindo para que a igreja viva um processo de morte espiritual. Se eu começo a gerar problemas, eu estou contribuindo para que a igreja viva um processo de morte espiritual. Imagina um braseiro, uma churrasqueira, igual aquela que o irmão Rafael estava lá no dia dos homens, né? Está chegando esse ano de novo, né? Dia do homem batista. O irmão Rafael estava lá, assando churrasco. Aí quando você chega perto da churrasqueira, você vai ver que ela está em brasa, né? Um calor maravilhoso. Aí você pega uma brasinha daquela ali e coloca ela para fora do braseiro e deixa ela ali por 1 hora. Qual que é a tendência daquela brasa que você tirou? Apagar. Mas se você pega ela de novo e coloca dentro do braseiro, o que é que acontece? Ela reaquece. Quando ela esfria, ela sofre um processo de morte espiritual. Esse é o exemplo do crente que deixa de congregar. Mas se ele volta para dentro do ambiente da igreja, ele volta a se reaquecer. Esse é o processo de reavivamento. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Precisamos dar força uns aos outros nos momentos difíceis. O estar aqui na igreja fortalecerá a minha fé, mediante o testemunho das pessoas que aqui estão, mediante a pregação da palavra, mediante as canções que são entoadas. Eu fortaleço a minha fé dessa forma. O autor da carta aos Hebreus, amados,
ele aponta para a necessidade do fortalecimento, ele aponta para a necessidade de voltarmos às Escrituras, ele aponta para a necessidade de nos santificarmos, ele aponta para a necessidade de congregar, de estar junto, de orar junto, de viverem as mesmas expectativas, de viverem as mesmas dores, de viverem as mesmas alegrias. E dessa forma, nós temos a possibilidade de vivermos um reavivamento. Sardes é a quinta igreja que nós estamos trabalhando. Se fizermos uma retrospectiva daquilo que nós vimos, a primeira igreja foi a igreja de Éfeso. Ela tinha as Escrituras como ponto forte. Era uma igreja que estudava a palavra de Deus. Era uma igreja que se dedicava à doutrina dos apóstolos. Mas era uma igreja que tinha esquecido o primeiro amor e que não se relacionava com as pessoas como ela se relacionava antes. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna. Era uma igreja financeiramente pobre, mas espiritualmente rica. Era uma igreja que sofria ameaças do império. Era uma igreja, amados, que sofreu perseguição. Havia uma profecia que eles sofreriam uma perseguição de 10 dias e que muitos seriam lançados no cárcere e que muitos iriam morrer. E mediante essa profecia, nós vimos aqui há algumas semanas que Policarpo, que era o pastor daquela igreja, foi morto em praça pública exatamente para dar exemplo para a igreja de que ela deveria se prostrar diante do imperador. E ela não se prostrou. A terceira igreja foi a igreja de Pérgamo. E aí os irmãos vão se lembrar dessa expressão. Pérgamo estava aonde habita o trono de Satanás. Tudo de ruim aquela igreja sofria. Todo tipo de perseguição também aquela igreja sofria. Tiatira praticava o amor muito mais do que quando aceitou a fé. Diferente de Éfeso, né? Tiatira era uma igreja que sabia amar, que sabia se relacionar com as pessoas. Ela tinha ali os problemas que ela acabava tolerando, né? Um grupo que estava ali, que era um grupo herético, mas aqueles que não se contaminavam, era um grupo que amava, era um grupo que orava, era um grupo que buscava as Sagradas Escrituras. Mas e Sardes? Certamente essa igreja não tinha oração. Certamente essa igreja não tinha pregação da palavra. Certamente essa igreja não tinha adoração, não tinha comunhão, não tinha vida. Mas ainda havia tempo para que ela pudesse se voltar a Deus e receber o verdadeiro avivamento. Salmo de número 42, verso 1, verso 2. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei apresentar-me diante de Deus? Essa precisa ser, amados, a nossa intenção, essa precisa ser a nossa oração. Nós precisamos ter sede de Deus, por mais que essa sede não esteja presente. Eu gosto muito de uma expressão dita pelo reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz que o nosso desafio como cristãos é buscarmos a Deus, é orarmos a Deus, mesmo não sentindo a sua presença. Isso é prova da nossa maturidade cristã. A nossa fé não pode estar relacionada a sentimentalismos, a manifestações, não. A nossa fé precisa estar firmada nas Sagradas Escrituras. A nossa alma precisa ter sede de Deus, assim como expressou o salmista.
no Salmo de número 42. Essa carta, amados, ela foi escrita à igreja, mas é importante nós ressaltarmos que a igreja ela é composta por pessoas. E antes de que a igreja morra espiritualmente, os seus membros morrem espiritualmente. A igreja é um conjunto. Mas para que a igreja por completo venha a morrer, pessoas dentro da igreja já não têm mesmo a mesma ânsia, o mesmo desejo, já não têm a mesma força, já não têm a mesma disponibilidade de servir a Deus. Tantas coisas podem levar alguém a essa condição, de repente uma palavra, de repente uma atitude, de repente uma decepção, pecado, ou até mesmo as suas próprias atitudes, o seu trabalho, a sua família, uma bênção que você recebeu de Deus, que você orou tanto, e quando você simplesmente recebeu, você deixou Deus para trás, e foi aproveitar aquilo que havia recebido. Ainda há esperança. Livro de Jó, capítulo 14, verso 7 ao verso 9, nos diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ainda há esperança. Se nós vivemos situações como essa, amados, que nós possamos nos levantar, que nós possamos nos despertar, que nós possamos nos fortalecer e nos apegar à mínima coisa, para que a nossa vida não seja desfeita por completo. Deus, Ele tem o desejo de reavivar a sua vida. Eu não sei qual é a realidade dos irmãos, como eu falei anteriormente, para que uma igreja venha a morrer espiritualmente, pessoas, membros, precisam morrer espiritualmente. Deus se preocupa com a nossa condição espiritual, e Ele nos mostra o caminho para o avivamento. Nós precisamos tomar atitude. E é importante, irmãos, quando nós nos deparamos com o texto que acabamos de ler, João vai dizer: arrependa-se. Talvez esse processo de morte espiritual seja resultado, sim, de algo que você cometeu e que Deus desaprovou. E que o teu coração se esfriou com isso. Mas o bom é que Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos revivificar a nossa fé. Para nós terminarmos, Apocalipse capítulo 3, verso 5, ao vitorioso será dado um vestido branco. E aí eu quero trazer aqui em pauta que ele está fazendo alusão ao processo de purificação. Como eu havia falado no começo, havia em Sardes casas de tinturas de tecidos, né? Havia ali tintas de tecido onde eles pintavam e comercializavam esses tecidos. João está dizendo que Deus daria para eles um vestido branco, dando alusão ao processo de limpeza, dando alusão ao processo de purificação. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante do meu Deus e dos seus anjos que ele me pertence. Essa é a intenção de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você se fortaleça. A vontade de Deus é que você se apegue a Ele. A vontade de Deus é que você volte a orar. A vontade de Deus é que você volte a prazer na lei do Senhor e tenha a sua vida restaurada em nome de Cristo Jesus, de forma que o teu nome está escrito no livro da vida e Ele jamais te rejeitará. Amém?
eu quero orar por você nessa noite. Enquanto eu faço essa oração, eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Você vai ter nesse momento a oportunidade de conversar com Deus. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei se você está vivendo ou se você conhece alguém que está vivendo esse processo de esfriamento espiritual. Pastor, eu conheço alguém que já não vive nem mais esse processo de esfriamento, já está na fase da morte. Foi dito: apegue-se à mínima coisa, porque ainda há esperança. Ore, ceda por essa pessoa. E se for você, insista, converse com Deus, diga a Deus: se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo. Deus, eu preciso da tua presença comigo. Deus, eu preciso sentir a tua presença. Comece a tirar da tua vida, amados, tudo aquilo que te afasta de Deus. As canções que você ouve, que exaltem o nome de Deus e que mostrem a sua soberania. As rodas de conversa que você vivencia, que passem conversa, que exaltem e que glorifiquem o nome de Deus. Que o teu comportamento seja comportamento o qual Deus aprova. Lembre-se que o avivamento é resultado das nossas atitudes. E eu convido a você nesta noite a tomar esse primeiro passo, a praticar esta atitude de conversar com Deus nesse momento. Soberano Deus, Pai eterno, Pai celeste, Deus criador dos céus e da terra, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós te exaltamos. Senhor, eu não sei qual é a condição de cada irmão aqui na igreja, mas o Senhor Deus conhece. Sabemos, Pai, que existem pessoas que nos ouvem, que nos assistem nesse momento na transmissão do nosso culto, que talvez esteja vivendo, Senhor, um processo de esfriamento espiritual, que esteja, Senhor, clamando por Ti nesta hora, porque já não lhes resta mais força, Senhor. Te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa visitar, ó Deus, cada coração. Que o Senhor Deus possa visitar cada pessoa, que o Senhor possa tocar, ó Deus, em cada coração, em cada vida, de forma, Deus, que essas pessoas venham sentir de fato a Tua presença e venham compreender que Tu és soberano, Senhor, sobre a vida de todos nós. Deus, em nome de Cristo Jesus, como nos diz, Senhor, a canção, assim como vaso de barro, ó Deus, que o Senhor venha nos quebrantar, que o Senhor venha nos fazer novos de novo, que o Senhor venha transformar-nos, ó Deus, em novas criaturas, Pai, fortalecendo, Deus, a cada dia a nossa fé, repreendendo assim, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que venha, ó Deus, atrapalhar o nosso relacionamento contigo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Deus, se revela a cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem batido na porta dos nossos corações, ó Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos impulsionar, ó Pai, a abrir a porta dos nossos corações e recebermos ao Senhor com uma alegria e apresentarmos, ó Deus, com um cântico, como nos diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, perdoa-nos pelos nossos pecados. Nós reconhecemos o quanto somos frágeis, o quanto somos limitados, o quanto, ó Deus, nos afastamos de Ti com as nossas atitudes, Senhor, mas Te louvamos porque o Senhor nos concede a oportunidade, ó Deus, de termos as nossas vidas espirituais restauradas, de termos as nossas vidas espirituais reavivadas, Pai. Que o Senhor possa ouvir, Deus, a nossa oração. Que o Senhor Deus possa ouvir, Senhor, nesta noite o nosso clamor. E conforme a Tua vontade, Deus, o Senhor possa operar em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.